Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você que já está conectado conosco neste sábado. Enfim, chegamos a mais um final de semana e graças a Deus por isso. A você que sempre tem estado conectado conosco nesta programação, seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo te abençoe e que você possa refletir sempre na palavra de Deus, que esse é o objetivo desta programação. Estamos aqui de segunda a sábado, sempre às 21h30, para levar para você a palavra de Deus, sem nenhum subterfúgio, levando ela como realmente ela é. Na noite de hoje, quero convocar a todos que chegaram aqui e que porventura não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente sempre está postando por aqui. Quer ser abençoado? Vem fazer parte da nossa família. Família mesmo distante, mas somos sempre cristãos conectados pela fé. Que Deus abençoe você, família, Deus abençoe a todos. E nós vamos neste sabadão, finalizando mais uma semana, com a palavra de Deus, pastor João da Cruz. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por estarmos finalizando mais uma semana, por assim dizer, a última desse mês. Nós temos mais alguns dias, mas hoje já é também o nosso último sábado do mês. E graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, chegamos até aqui com a graça, o favor imerecido, e nos motiva nessa oportunidade a continuar, a louvar, agradecer e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Gratidão precisa ser a memória do nosso coração. Então, a você que está conosco, que teve durante o mês, a semana, toda a programação, principalmente agora, você que irá assistir, eu continuo orando para que Deus, o Deus Pai, que tem cuidado de nós, de mim e você, Ele supla todas as necessidades por sua riqueza e glória, através da pessoa bendita de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 30 e 31, é o texto bíblico da nossa pequena reflexão, finalizando a nossa semana. Vamos lá. Diz assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor, e nos declarou justo diante de Deus, e nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser gloriar-se, glorie-se somente no Senhor. Glória a Deus por isso. Então, esse texto bíblico, que é a palavra de Deus, a revelação da sua vontade, nos revela aqui que Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, se tornou para nós os 4 grandes valores que a gente só tem através dele, viu? Fora de Cristo é ilusão achar que tem o que é. Só Jesus é que nos leva a esse nível que a palavra de Deus está revelando no capítulo 1, o versículo de número 30. Primeira coisa que Jesus se tornou para nós, e é através dele que a gente chega a essa revelação e a essência da prática, que é sabedoria. Tá vendo, meus queridos irmãos, servos do Senhor? Você que ainda nem aceitou, você quer ser sábio? Então, receba Cristo como Senhor e Salvador, porque só Ele nos capacita a esse nível de sermos sábios em Cristo. Veja bem, é através de Cristo que nós temos a verdadeira sabedoria. E eu posso até acreditar, e com toda certeza, é através da meditação nas Escrituras. E a sabedoria é de suma importância, viu, meu irmão? Quem não tem sabedoria, não tem prudência,
não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem conselho, não tem fortaleza, não tem justiça, muito menos temor a Deus, que é o princípio, é o começo da sabedoria. Então, Jesus é a nossa sabedoria. Então, quem está em Jesus, irmão, tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, com precisão. Sabedoria é isso, é a capacidade de separar, de discernir o mal e o bem. E, aliás, todas as coisas, porque é Jesus que faz isso. É Jesus que nos leva esse conhecimento. Então, é a capacidade de distinguir entre todas as coisas, através de Cristo. Esse é o primeiro ponto. A sabedoria aqui é essa capacidade espiritual de ter uma avaliação bíblica, santa, verdadeira, entre o que é certo e o que é errado. Só Jesus nos leva a essa capacidade espiritual, só em Cristo. Segundo, justificação. É um ato que só Ele pode nos justificar. E isso a Bíblia mostra que em Romanos 5, que é pela fé. Pela fé somos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia revelando como que funciona a nossa justiça diante de Deus. E isso é tão importante que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, viu? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é viver o reino de Deus. Primeiro começa com justiça, que é o resultado da nossa justificação em Cristo. Ele nos torna justo diante de Deus. Então, para que Jesus nos torna justo diante de Deus e da sociedade? Para a gente ser reto, correto, justo, direito e verdadeiro. É isso aí. Essas são as características, são as qualidades que só tem quem recebe Jesus, sendo esse que nos capacita, né? Que está escrito aqui, ó. Foi Jesus e ele se tornou, né? Então, Jesus se tornou para nós, primeiramente sabedoria, depois justiça, e agora quarto valor que não pode faltar. É Ele que nos santifica. Tá vendo? E eu não estou falando de santidade. Isso aqui é até interessante, porque tem muito crente dizendo que não é santo. Como não? Se a Bíblia diz que tem que ser, meu irmão, a Bíblia não está falando de perfeição, ela está falando de separação, diferença. Então, como é que um crente tem coragem de dizer que ele é servo de Deus e ele não é santo? Como não? Se a Bíblia diz que tem que ser, ué, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Está escrito, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, 16. E ainda diz mais: em toda a vossa maneira de viver, de ser. Então, assim, mas agora eu estou falando de um processo: santificação. Só Jesus é que realiza, ele sim, é santo, santificado. Só em Cristo em nós, ele reinando, operando, trabalhando, é que esse processo se concluirá. Isso com alguma advertência. Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito assim, ó: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é claro que Jesus também é a nossa paz. Então, seguir a Cristo, ou servir a Cristo em paz com todos, é fruto da harmonia. E lembre-se que sem santificação, ó, é Bíblia. Ninguém. Se diz que é ninguém mesmo. Porque aqui não tem filho predileto. Nesse ponto, somos todos iguais. Então, primeiro, quer ser sábio? Receba Jesus, o Senhor e Salvador, viu? Quer ser justificado?
Receba Jesus, porque só Ele nos justifica perante Deus, mais ninguém. Viu? Não é religião, não é o santo fulano, não, é Cristo. Ponto. É fato. Jesus. Você quer a santificação, que é necessária, que é bíblica, para poder ver o Senhor? Então receba Jesus também como Senhor e Salvador. Por último, Ele é o único Redentor. É o único que tem poder de nos libertar, meu irmão. Só Ele tem esse poder. Sabedoria, justificação, justiça e libertação. Libertação de quê, pastor? De tudo. Começando pelo pecado, que é a maior desgraça que já entrou na vida do ser humano. Não estou dizendo aqui que tudo que acontece é pecado, mas a origem de toda a desgraça hoje do ser humano, de chegar onde chegamos, é o pecado. Não era para a gente estar aqui, não era para morrer, né? Não era para chegar a essa situação que chegamos. Mas Jesus é a nossa redenção. É o único Redentor. É o único que tem poder, meu irmão, de nos libertar dessa desgraça com todas as suas mazelas. Jesus. É por isso que a Bíblia insiste em nos orientar, nos instruir a conhecê-lo. Você conhece esse Jesus que Deus quis nos revelar, né? Aqui, foi por intermédio de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria em nosso favor e nos declarou justos diante de Deus. Olha o amor do Pai aqui, através do Filho. Você conhece esse Jesus? Porque a Bíblia diz que tem que conhecer. Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de quê? De tudo. Tudo que não convém, tudo que não edifica, tudo que não glorifica o nome do Senhor, que ainda está na gente. Mesmo quando a gente vem para Jesus e recebe como Senhor e Salvador, a Bíblia diz, é claro, que nós temos duas naturezas, a divina e a adâmica. Essa natureza adâmica é um problema sério. Cabe a nós decidir quem vai reinar. Porque muita gente vem para Jesus, mas a natureza velha não morre. Ela não é moldada, ela não é extinta. Ela continua reinando. Isso prova que Jesus não se tornou esses valores que eu estou falando. Porque quando Jesus entra com essa revelação, com essa verdade única que liberta, aí sim, é isso aqui que acontece. E no final, o que é que diz a Bíblia? Portanto, como diz as Escrituras, a palavra de Deus, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Então, quem quiser se exaltar, isso é antibíblico, manda a gente se humilhar, né? Para quem quiser se exaltar, precisa se humilhar. Não é os que são humilhados, viu? É uma teoria errada aí, diz que os humilhados são exaltados. Nani. É quem se humilha. Então reconheça quem é os seus 4 grandes valores. Não é o bispo, não é o pastor, não é o reverendo, é o apóstolo, não é nem, não é os apóstolos, não. Jesus. Cuidar do agrado do Pai. Colocar a gente em Cristo. E Ele se tornou para nós esses 4 valores que não pode faltar na vida do verdadeiro crente, viu? O verdadeiro cristão precisa ter sabedoria, capacidade de Cristo para discernir tudo e fazer a separação. De crer na justificação pela fé
viu? Não é tudo que você faz, é pela fé e obediência. E crer na santificação que só Ele também se tornou para nós. E é nele que nós vamos chegar a esse nível de ver a Deus e na nossa redenção, que só Ele tem o poder de nos libertar completamente e nos tornar mais do que vencedores. É o que está escrito em Romanos 8:37. Sobre estas coisas, em Cristo, com Cristo, somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Se sim, não se vanglorie, mas glorifique o nome do Senhor. Agradeça, seja grato. Veja, volte dando glória a Deus, porque a bênção será completa. Agora, se não, eu te convido a fazer um compromisso fiel com o Senhor, porque não temos outra alternativa, viu? Essa é a palavra e essa é a nossa única opção, não tem outra. É receber Jesus como Senhor e Salvador, e aí sim, Ele é, para mim, para você, para nós, os 4 grandes valores que não pode faltar: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quero orar por você, quero orar pela sua casa, pelo seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, é o exemplo perfeito, modelo real que eu quero apresentar, Senhor. Este ouvinte, esse homem, essa mulher, essa casa, essa família, todos que irão assistir, inclusive a juventude do nosso país, criança e adolescente. Todos nós somos carentes dessa grande revelação, do grande amor de Deus, manifesta através da pessoa bendita de Jesus. E eu creio que é noite de salvação, de libertação e transformação. Eu creio que é noite de provisão. E creio também que o Senhor é a minha sabedoria, a minha justiça, a minha santificação, a minha redenção. E assim seja, hoje e sempre, em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, que a glória do Senhor Jesus esteja sempre em nossas vidas. Noite abençoada de sábado, estamos finalizando essa semana. Receba a palavra de Deus, santifique-se na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, é ela que nos traz a santificação, porque ela nos direciona a não fazer o mal. Tá certo? Deus abençoe você, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, que você tenha uma noite abençoada, aquele sono abençoado e restaurador, porque amanhã é domingo. Convocamos todos os irmãos aqui da Restaurando Vidas em Goiânia. Amanhã tem culto abençoado com toda a família. Convidamos a todos a estar conosco na casa do Senhor. E nesta programação nós voltaremos, se Deus assim nos permitir, na próxima segunda-feira, a partir das 21h30. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fique com Deus e até lá.